Atlético, hein? O Galão da Massa tem uma decisão importantíssima amanhã. Já o Cláudio Rezende vai chegar com informações direto do Equador. Mas primeiro, bora falar de Brasileirão, hein? Ei, Galo, na Neoquímica Arena, com quase 40 mil torcedores, o Coringão, venceu o Atlético por 1-0 e deixou o Galo em situação delicada no Campeonato Brasileiro. O técnico Jorge Sampaoli poupou alguns jogadores titulares, como Gustavo Scar, Parana e Bernard, começaram no banco, já pensando no jogo de amanhã contra o Del Valle. Primeiro tempo dominado pelo Corinthians, que foi perdendo chances de abrir o placar, enquanto o Atlético era controlado e não conseguiu chegar nenhuma vez com perigo. Já no segundo tempo, logo aos 2 minutos, a melhor chance do Atlético, talvez a única. Após um cruzamento na área, o Vitor Hugo cabeceou e a bola foi no travessão. Só que 2 minutos depois, golaço do Corinthians. Maicon mandou uma bola de fora da área, sem chances para o goleiro Everson. O segundo tempo mais equilibrado, com as duas equipes atacando, só que o Corinthians seguiu com as melhores oportunidades, porém sem marcar o segundo gol. Placar final, Galo 1-0, João Vitor Xavier. Vamos colocar também melhores momentos da derrota do Atlético no YouTube. Você pode conferir comigo aí no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Enquanto, João, você analisa, você fala pra mim dessa derrota do Galo em São Paulo, João. Ô Thiago, o Galo contra o Corinthians foi mais do mesmo do Campeonato Brasileiro. Um time pouco confiável, um time que oscila muito, um time de altos e baixos, um time que às vezes é capaz de fazer bons jogos e vencer adversários quando você não espera, e um time que também decepciona em momentos que você espera que ele consiga alguma coisa positiva. O Corinthians vem muito mal no Campeonato Brasileiro, está longe de ser um grande adversário, e era um adversário que o Atlético poderia ter conquistado 3 pontos, ou pelo menos um pontinho, né, Thiago, na casa do adversário, mas nem isso o Atlético conseguiu. Foi mais uma vez um time inofensivo do ponto de vista ofensivo contra o seu adversário, criou poucas chances, deu pouco trabalho ao goleiro adversário e acabou perdendo um jogo contra o adversário também ruim. A situação do Corinthians é muito parecida com a do Atlético, um time que também não brilha, um time que também vive altos e baixos, um time que não inspira confiança em seu torcedor. Agora, Thiago, no Campeonato Brasileiro, trabalhar aí para chegar ali aos 42, 43, tomara 45 pontos, né, para não passar muito sufoco e ficar livre de qualquer risco da segunda divisão e repensar o time, o elenco, o modelo de equipe para o ano que vem. E nisso eu espero muito do Sampaoli. Sampaoli foi muito importante na formação daquele time do Atlético campeão de tudo em 2021. Aquele ali foi um time formado pelo Sampaoli em 2020. Pelo Sampaoli, pelo Alexandre Matos, pelos 4 R's que ali estavam chegando no Atlético. Espero que o Atlético tenha essa química para o ano que vem, principalmente pelo Sampaoli, que é um técnico que tem perfil de formar elenco e que ele possa formar um elenco mais forte e mais competitivo para o ano que vem. Enquanto isso, Thiago, somar um pontinho daqui, 3 dali, para ficar livre de vez do risco do rebaixamento e focar na Copa Sul-Americana, já que esse é o grande título que o Atlético pode conquistar para esse ano, voltando à Copa Libertadores, o que seria muito importante para o Galo no ano que vem. Daria uma outra perspectiva de investimento e de calendário para o Atlético na próxima temporada, Thiago. Boa, João. Nath Fiuza, eu quero a sua análise enquanto a gente assiste para você do YouTube os lances, né, do jogo entre Corinthians e Atlético. Eu te confesso, viu, Nath, que depois do clássico, mesmo poupando jogadores, né, segurando alguns atletas, esperava uma atitude mais proativa do Galo. Ficou esperando o Corinthians o tempo todo, né? Bloco baixo. Eu esperava algo parecido com aquilo que nós vimos na Arena MRV, Nath. Eu também. Apesar do jogo ser fora de casa, o momento do Corinthians na Neoquímica Arena nem
nem é tão bom assim. Mas a postura do Atlético, como você disse, um time muito reativo, um time aguardando demais o adversário. E aí o Corinthians foi quem criou as melhores chances, dando muito espaços também para o Depay, né, poder desfilar o seu futebol, encontrar ali oportunidades, encontrar passes. Não foi um Atlético também que conseguiu pressionar, né, lá na frente com os seus atacantes, até porque o Sampaoli não escalou atacantes que têm essa característica. Aí ele consegue ali levar o 0-0 para o intervalo. Achei que ele já ia mexer, mas aí ele optou por mexer depois que o time já estava perdendo. E aí, claro, o desgaste é muito maior, inclusive para aqueles que têm mais qualidade, porque você tem que correr atrás do prejuízo. Eu até pontuei algo aqui, Thiago, não sei se você concorda, que eu entendo que o foco do Atlético é completo na Copa Sul-Americana e não poderia ser diferente. Mas à medida que o time vai crescendo nos últimos jogos, em especial no clássico de quarta-feira, com determinados atletas, me incomoda ele tirar esses atletas, em especial Bernat e Dudu, porque eles praticamente passaram a jogar na temporada agora, no mês de setembro. Então, é importante administrar o desgaste, é importante cuidar da parte física. Pode ser que tenha tido até uma orientação, mas assim, eu acho que são dois atletas que estão com fôlego, porque jogaram pouco na temporada e poderiam ter ajudado mais o Atlético lá em São Paulo do que só pensar no jogo de terça-feira, porque hoje tem Vitória e Santos e a coisa pode apertar de novo, né? Ô, Cláudio Rezende, Belo Horizonte com uma temperatura mais fria, mas uma boa notícia pro atleticano. Se o time principal do Galo não venceu no Brasileiro, o time de base brilhou, né? Galo goleou o Grêmio 3-0, venceu nos pênaltis 4-2, campeão brasileiro sub-17. A Itatiaia transmitiu o jogo no fim de semana. O Coimbra também brilhou nesse fim de semana, viu, Cláudio? Para alegria do presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Ricardo Guimarães, Coimbra venceu pela manhã a Universidade Católica do Equador e agora campeão da Copa Atlântica Sub-19, competição que tinha Santos, Palmeiras, outros grandes times do Brasil. E o Coimbra também fez bonito na base. Quem tem que fazer bonito é o Galo aí. Ô Rezendão, como é que tá o clima no Equador? Calor? O Galo vai pegar altitude? Ah, lá o Rezendão, ó. Dia de sol aí, Cláudio. É isso, Thiago. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Sol, 19 graus a temperatura aqui em frente ao estádio do Independiente Del Valle. A Itatiaia fala de Sangolquí, que é uma cidade da Grande Quito. É aqui o palco do jogo, hein? Vem pro YouTube, a gente já com imagens do estádio do jogo do Galo de amanhã. A bola vai rolar às 9h30 da noite, horário aí de BH. Aqui são 2 horas a menos, 7h30 da noite. Aqui agora ainda estamos no período da manhã, Thiago. 10h22 aqui em Quito, no Equador. E a expectativa por aqui, inclusive, Thiago, o pessoal está aqui na rua de acesso ao estádio. Uma reunião está acontecendo de segurança aqui com membros do Independiente Del Valle, da Conmebol, com a Polícia Militar, com o pessoal do trânsito. Isso já acontece na véspera do jogo, sempre em jogos de Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Essa semana aqui em Quito é uma semana em que Quito estará em evidência no nosso continente, porque o Galo joga amanhã semifinal de Copa Sul-Americana nesse estádio de onde a Itatiaia está falando neste momento, com imagens do nosso Luciomar Mendes, está conosco aqui também no Equador. E na quinta-feira, lá no estádio da LDU, tem LDU e Palmeiras. Semifinal também da Copa Libertadores da América. Então, uma semana de brasileiros aqui. Amanhã o Galo, quinta-feira é o Palmeiras. Agora, Thiago, o Atlético chegou aqui ontem. A gente tem algumas imagens aí da chegada do Atlético, cedidas pelo pessoal da TV Alterosa. O Atlético chegou por volta de 8 horas da noite. Foram 5h40 de voo. Diz Guarulhos, São Paulo, porque o Galo veio direto do jogo do Corinthians para cá. Mas um voo tranquilo, fretado. O Atlético chegou ontem à noite. Os jogadores agora estão descansando em Guayaquil. E à tarde tem um treino no estádio do Emelec. São 2 times em Guayaquil, o Emelec e o Barcelona. O Galo hoje vai utilizar as dependências do estádio do Emelec. E com a delegação, Thiago, você citou aí o Ricardo Guimarães. Quem está aqui é o Sérgio Coelho, ao lado do Márcio André. Marcinho, vice-presidente do Galo, também marcando presença. Paulo Brax está aqui, Léo Barbosa, Vitor. Então o Galo veio com
vários membros da cúpula, porque é jogo decisivo, é jogo importante da Copa Sul-Americana. Agora, esse estádio aqui, Thiago, você sabe qual a capacidade do estádio do Independiente Del Valle ou não, Thiago? Não sei, viu, Cláudio? Eu tô até vendo a imagem no YouTube, o estádio bem bonito, né? Eu me lembro de um jogo do Atlético aí, Cláudio, você estava, foi uma chuva, um lamaçal, a arquibancada era aquela arquibancada de rodeio aqui no interior, quando tem rodeio lá em Spotânia, aquela arquibancada de metal. Agora tá bem bonito aí, qual que é a capacidade do Del Valle? E pra galera do YouTube, as imagens, né? Não é só o estádio, me parece um complexo esportivo que você nos mostra aí direto do Equador, Cláudio. É isso mesmo, é um complexo esportivo. O Del Valle tem aqui centro de treinamentos, não só do profissional, mas também da base. O time é muito forte na revelação de atletas. Inclusive o Galo tem um deles, né? O Alan Franco saiu daqui, desse complexo do Del Valle, jogador revelado pelo Independiente Del Valle. Esse estádio que você citou, Thiago, é aqui em Sangolquí também, mas não é o estádio próprio do Del Valle. O Galo jogou nesse estádio, sim, com muita chuva aqui naquela oportunidade, mas em 2022 o Galo já jogou nesse estádio novo, que tem capacidade para 12 mil torcedores. É um estádio menor, pequeno, né, podemos dizer, mas ele é muito moderno, é um estádio funcional, novo. Então a Conmebol libera mesmo para uma semifinal de Copa Sul-Americana, eles vão poder jogar por aqui. Até porque o time não tem muita torcida, Thiago. A expectativa aqui da diretoria do Del Valle é para 8 mil torcedores. Nem vão lotar o estádio de 12 mil para o jogo de amanhã. E os ingressos aqui custam 10, 15 e 20 dólares, dependendo do setor do estádio. Para a torcida do Galo, Thiago Reis, torcida visitante, os atleticanos que estão vindo para cá vão pagar 15 dólares para ver o jogo. Boa, Cláudio, imagens bem legais. Eu ia falar imagens bonitas, mas o Cláudio tá muito na frente. Ó o caminhão aí, Rezende! Meu Deus do céu, o caminhãozão amarelo, olha lá. Rapaz, o carretão, o cara acelerou, bicho. Ô, o Cláudio viu o Cláudio Rezende. Quem que é o cinegrafista do Cláudio aí? O cara nem pra avisar o Cláudio também. Luciomar. Ô, Luciomar! Olha o tamanho do caminhãozão, passou acelerado ali. Basculantão. Tá tendo obra aí, Cláudio? Um caminhão atrás do outro entrando no CT, ué? É impressionante, tá? Realmente, desde quando a gente chegou aqui mais cedo, são muitos caminhões que estão entrando aqui. Eu vou até ver com o cara da guarita ali o que está acontecendo, viu, Thiago? Porque são muitos caminhões mesmo e eu tô ficando esperto aqui, porque eles chegam e a turma acelera, né? A turma não diminui a velocidade, não. Ô, Cláudio, meu coração gelou aqui agora, bicho. O amarelão, o basculantão amarelão acelerou pra cima do Rezendão ali. As imagens no YouTube, né? Pra você do YouTube, pra você do rádio. A gente descreve o clima do que espera o Atlético nesse jogo decisivo. Deixa eu ouvir o João Vitor Xavier a respeito do jogo, João. A expectativa de um jogo muito importante que define, né, João Vitor, não só esse ano do Galo, mas também projeta a participação de Libertadores. Muita coisa em jogo pro ano que vem também, João Vitor. Ô, Thiago, o Galo tá a 3 jogos da Copa Libertadores. E esse tem que ser o raciocínio do Atlético no momento. Não é salvar apenas a temporada 2025, onde o Atlético terá a oportunidade de ganhar um título internacional, um título que é importante. Caneco na prateleira é sempre importante. Conquistar título é sempre importante, seja o campeonato estadual, seja a Copa do Brasil, seja a Libertadores brasileira e também a Sul-Americana. É o título mais importante? Não, mas é um título importante? Sim. Grandes equipes do futebol brasileiro ganharam a Sul-Americana e celebraram muito. Se o Atlético ganhar a Sul-Americana, que não cometa a insanidade de desvalorizar o título como fez com a Conmebol lá nos anos 90. Eu não vejo time nenhum do mundo desvalorizando suas conquistas. Que o Atlético não faça isso, porque é um título importante, sim. Eu tive ano passado na final da Sul-Americana, quando o Cruzeiro chegou contra o Racing, e vi a festa que os argentinos do Racing fizeram. Viu tanto que os argentinos do Racing valorizaram aquele título. Então ganhar a Sul-Americana será muito importante pelo título, pelo caneco, por dar a volta olímpica, que é o objetivo de todo o clube. Mas será muito importante para o Galo também por voltar a uma Libertadores e mudar a realidade da temporada 2026. O Atlético já entrará na temporada sabendo que vai disputar o título mais importante do continente. Isso muda o orçamento, muda patrocínio, muda logística, muda planejamento, muda tudo da temporada. E aí, Thiago, temos que lembrar o seguinte:
o Atlético está a 3 jogos da Libertadores. São esses 2 jogos contra o Independente Del Valle. Um amanhã, outro na próxima terça-feira. E depois, passando pelo Independente Del Valle, ou Universidade do Chile ou Lanús. Não são adversários extraordinários. São times competitivos, são times que podem sim passar pelo Atlético, mas são times que o Atlético tem condição de disputar de igual para igual e vencer. Certamente o orçamento do Atlético, o investimento do Atlético e as condições de trabalho, o Atlético tem tudo isso num patamar superior a todas essas equipes. E aí, meu amigo, temos que repetir, são 3 jogos. Os 2 jogos da semifinal e uma final em jogo único, Thiago. E aí a gente tem que lembrar que pelo Campeonato Brasileiro, para chegar a uma Libertadores, são 38 rodadas. Você vai a Porto Alegre 2 vezes, você vai a São Paulo várias vezes, você vai ao Rio várias vezes, você vai à Bahia 2 vezes, você vai a Pernambuco, você vai ao Ceará. É uma luta para chegar. É uma luta, são 38 rodadas. Na Copa do Brasil, você começa lá naquele calvário de pegar time da Série D, da Série C, de jogar no interior do Brasil, aquela luta. E qualquer adversário que você pega numa Copa do Brasil, normalmente quando você pega Corinthians, Palmeiras, Flamengo, quando você pega essas grandes equipes, são adversários mais duros do que a Universidade do Chile, Lanús e Independente Del Valle. Então que o Atlético tenha foco e concentração para entender que são 3 jogos para dar uma volta olímpica, para conquistar um caneco. Isso é muito importante, mas acima de tudo, para salvar a temporada 2025 e mudar o panorama da temporada 2026, chegando numa Copa Libertadores. Que esse elenco do Atlético, Thiago, tenha um pouco de compromisso com o time esse ano, porque está faltando por parte do elenco, e aí nós temos que cobrar dos jogadores um pouco mais de compromisso, principalmente dos que foram contratados a peso de ouro e que até agora não entregaram nada, viu, Thiago? E eu vou saber do Cláudio Rezende, João Vitor Xavier, quais são esses jogadores que vão a campo amanhã, porque no fim de semana o Sampaoli poupou muitos deles no jogo contra o Corinthians em São Paulo. O que está pensando o Sampa pro jogo de amanhã, hein, Rezende? Olha, Thiago, tem um treino hoje à tarde, como eu disse, lá no estádio do Emelec, e o Sampaoli, ele vai se mexer no time, né? Ele segurou naquele jogo. Scarpa não começou jogando, Arana também não, Rony, Bernard, esses jogadores todos vão voltar no time do Atlético. Então, o que eu tô projetando para amanhã aqui, Thiago? Me falaram o seguinte, o Alexander viajou, não só para São Paulo, mas para cá, inicialmente para fazer o processo de transição. Não está garantido no jogo o Alexander, muito menos para começar. Para começar, eu acho pouco provável. Mas ele pode, quem sabe, ficar no banco, né? O Alexander, já que viajou para cá, é um jogador importante, vinha sendo titular até a lesão dele há cerca de um mês. Então, o que eu estou projetando para amanhã, até para você perguntar para a Nath aí se é mais ou menos por aí. Everson no gol. Na linha de 3 defensores. Eu coloco uma dúvida se ele vai com Saravia ou se vai com o Juan. Porque ele testou o Juan nessa função lá contra o Corinthians. Vitor Hugo e Alonso. No meio campo, Alan Franco com Igor Gomes. Os 2 volantes, ele vem jogando assim. Nas alas, o Scarpa pela direita, o Arana pela esquerda. E o Bernard armando o time. Lá na frente, o Dudu com o Rony. Ele usou o Hulk. O Hulk hoje vem sendo reserva no Galo. Não creio que ele vai começar jogando amanhã aqui também, viu, Thiago? Tá muito claro que o Hulk se tornou um jogador suplente, um reserva do time do Atlético. Pode acontecer algo diferente amanhã? Pouco provável, como citou o Cláudio. Diante disso, Nath Fiuza, 2 perguntas a você. A postura do time amanhã, se repete aquilo que foi feito contra o Corinthians? Afinal de contas, tem o jogo da volta, tudo para se resolver aqui em Belo Horizonte, na Arena MRV, ou não? Uma postura mais parecida com o que foi diante do Cruzeiro, uma marcação mais alta, uma pressão lá em cima dos equatorianos. A se levar em consideração a altitude, né? A bola corre bem mais lá em Quito.
Outro detalhe, peça, Nath, qual seria o ataque ideal do Galo, já que o São Paulo vem mexendo bastante nesse quesito no time atleticano, Nath? Tiago, eu tô tentando fazer um exercício de ter como exemplo o que foi o jogo contra o Bolívar fora de casa. É claro que lá o cenário da altitude, ele era ainda pior, muito mais difícil do que o Atlético vai encontrar contra o Independiente Del Valle. Mas é uma boa base. Porque na entrevista coletiva prévia ao jogo do Bolívar, ele disse que talvez uma forma de enfrentar esses adversários é você se defender com a bola. Se você tenta se defender com a bola, talvez você podia pensar um time até com mais jogadores ali de cadência, de troca de passes, mas o que a gente viu no jogo foi um Atlético esperando o seu adversário e jogando no contra-ataque. E no primeiro tempo foi muito eficiente dessa forma, aproveitando, né, os espaços que foram deixados para fazer esses 2 gols. O problema foi o segundo tempo. Então eu imagino que ele vá com um time mais próximo dessa escalação que o Cláudio trouxe, no sentido de ter velocidade pelos lados do campo, o Dudu vem muito bem pela esquerda, vai insistir com o Rony pela parte tática, da pressão, da entrega, e não necessariamente pela qualidade em fazer gols, mas sempre, né, todo mundo rezando, pegando o terço para que o Rony esteja num dia com o pé mais calibrado, esteja num dia para tomar melhores decisões, e lá atrás eu acho que ele vai com 3 zagueiros, com o Vitor Hugo, com o Juan e com o Alonso. Até pensei em uma possibilidade, Thiago, já respondendo a sua pergunta, talvez você usar o Saravia ali como um ala pelo lado direito e você ter um ataque bem móvel, com Scarpa e Dudu. Mas aí talvez seja um ataque um pouco sem peso de finalização. O Rony erra muitos gols, mas tem mais a característica. Mas eu acho que ele vai, pelo menos no primeiro tempo, tentar jogar no contra-ataque. Mas o segundo tempo do jogo contra o Bolívar tem que ficar de lição no sentido de não sentar em cima do resultado e não querer ser apenas um time reativo. Boa, Nath Fiuza. Diga, Cláudio. Só um detalhe, o Saravia foi utilizado aí como ala no jogo contra o Corinthians e na entrevista o São Paulo falou que não gostou muito não, ele tirou o Saravia no intervalo, mesmo, não só pelo amarelo que ele tinha. Então ele tomou amarelo, mas ele falou que não foi só pelo amarelo, porque o time sofreu na marcação por ali. Então, por isso que eu tô nessa dúvida se o Saravia vai lá na linha de defesa, de ala, não sei se ele vai arriscar o Saravia. Mas são coisas pro Sampaoli decidir nesse treinamento de hoje, né, Thiago? O que o torcedor quer é que o Galo consiga uma vitória, volte a vencer fora de casa. Porque já faz tempo. Com o Sampaoli, o Galo não venceu como visitante, Thiago. Será que vai ser amanhã aqui em Quito, na altitude, Thiago Reis? É uma boa hora. Tô voltando. O caminhão aí. O amarelinho de novo, Cláudio. Ih, rapaz. E esse motorista do amarelinho quer pegar o Cláudio, cara. Tem condição. São vários amarelinhos. Ô, Cláudio, muito obrigado pela informação ao vivo, direto de Quito, com imagens pra você no YouTube da Itatiaia, com o nosso Luciomar, a equipe técnica dando show também aqui no Rádio Esportes.